Questão número 3, tá? Com relação a essa questão, ela está relacionada com ácidos nucleicos, né? Principalmente com a parte que a gente chama de DNA recombinante. A gente tem que atentar para esses termos, que é muito usado em biotecnologia. Quando você for pensar em DNA recombinante, o que quer dizer isso? Você pega o DNA de uma espécie, tá? Para recombinar com o DNA de outra espécie, por um mecanismo, né, biotecnológico chamado de transgenia, ou de transgênicos. Você sabe o que são transgênicos? Transferência de genes de uma espécie para outra. Relembrando que quando a gente fala genes, você está falando de uma trinca de cada 3 letrinhas na molécula de DNA, tá? Então, cada códon equivale a um gene, cada gene, né, determina na formação do RNA, tá, que a gente chama de aminoácido, tá? Então, para DNA a gente chama de genes. A cada 3 letras no DNA eu chamo de gene, né, que equivale ao códon. No RNA, cada códon, que são 3 letras, equivale a um aminoácido, que está relacionado com a síntese proteica, certo? Então, atente para isso. Então, o que é DNA recombinante? Quando você pega o DNA de um indivíduo e recombina com o do outro, tá? Voltando na parte de DNA, o processo de formação do DNA, eles chamam de autoduplicação, tá? E o processo de formação do RNA, a gente chama de transcrição do código genético. Por quê? Porque o RNA, ele transcreve as informações do DNA. Então você pensa o seguinte: para cada aminoácido que se forme, tá? Esse aminoácido que vai ser formado na molécula do RNA mensageiro, tá? Ele codifica a informação do DNA. Então, os genes que estão no DNA determina a síntese de um aminoácido no RNA mensageiro, tá? E esse aminoácido vai determinar a formação de uma molécula proteica, tá certo? Então, atente para esse aspecto, tá? Então, quando ele fala aí no texto, né, que ele pega um gene de uma planta e coloca numa outra planta, né, para obter um benefício, tá? É para que esta planta que recebeu os genes, né, em estudo, em questão aí, esses genes determinem a síntese de um aminoácido, né, que vai contribuir para uma resistência a um determinado mecanismo biológico na planta que recebeu esses genes, tá? Ou então, né, um mecanismo de resistência a uma determinada praga. Então você sempre pensar quando falar em ácido nucleico, DNA é o ácido nucleico fundamental. Então ele sintetiza o RNA e o RNA vai sintetizar um aminoácido que vai compor a molécula proteica que este RNA mensageiro determina. Então, para cada molécula de RNA, né, você tem uma proteína. E essa proteína é determinada por vários aminoácidos. O que são esses aminoácidos? São as 3 letrinhas que eu chamo de códon, tá? Então, no processo de tradução, quem traduz, né, é o RNA que a gente chama de RNA ribossoma. Com relação a essa questão número 3 aí, né, a letra correta, tá, seria a letra E. Tá? Então vai ocorrer a tradução a partir do DNA que foi recombinado, né, para a síntese de proteínas específicas para cada grupo. Tá? Então a correta aí é a letra E. Tá bom? Voltando aqui a parte de bioquímica, né? Questão da apostila, questão número 4. Tá? Ela continua relacionada com a parte de DNA, com a parte de ácidos nucleicos. Tá? A gente tem que saber o seguinte: ó, o DNA é uma molécula de DNA formada por vários genes, né? Só que dentro desse grupo de genes, a gente tem que atentar para uma coisa. Eu tenho genes que estão ativos e tenho genes que estão inativos. Tá? E esses genes, quando eles estão inativos, é que a gente chama de DNA não funcional. O DNA lixo, como se chama na linguagem popular. Nós sabemos o que é DNA lixo. Isso é uma coisa já... Os pesquisadores hoje não chamam mais de DNA lixo.
tá? Eu chamo de DNA não funcional, porque essa coisa de lixo, né, ela é muito relativa, porque ele pode estar não funcional hoje e pode estar funcional amanhã, tá? Então a gente tem DNA funcional, DNA não funcional. Como é que eu chamo DNA não funcional? DNA lixo, tá? Porque naquele momento ele não está desempenhando uma função de síntese de proteína na molécula do RNA. Ele está inativado este DNA. Tá? Então é assim, ó, presta atenção no corpo humano. Quando a gente é formado no processo de fecundação, né, a partir da união do espermatozoide com o óvulo, você tem uma célula só, que é chamada de célula ovo-zigoto. O DNA desta célula, ele é o mesmo DNA. Aí vai ocorrendo as mitoses sucessivas no processo de clivagem, depois vai ocorrendo uma diferenciação de órgãos. Quer dizer, a mesma célula primordial, ou ancestral, ela formou músculo, formou osso, formou víscera, formou sistema nervoso, né? Formou esqueleto, formou pele. O DNA da pele é o mesmo DNA do osso. O DNA da célula óssea é o mesmo DNA dos dermatócitos. Mas, elas são células muito diferentes a nível anatômico. Por que que a célula muscular ela é diferente, por exemplo, de um neurônio? Tá? Se o material genético que tem nessa célula é o mesmo, é porque os genes que estão ativos para formar a célula muscular com função de contração ativou, tá certo? E os outros genes que determinam a formação das outras células a nível funcional estão inativos. A mesma coisa com relação ao neurônio. A célula primordial ativou os genes, né, para diferenciação em neurônio, para que ele desempenhe uma função nervosa, né, ativou, tá? E os outros genes estão inativos, tá? Então, porque o material genético é o mesmo. Assim como o material genético que está na célula da raiz da planta é o mesmo material genético que está na célula da folha. Mas a raiz tem uma função e a folha tem outra. Como é que pode isto se o material genético é o mesmo? Porque inativam alguns genes e ativam outros genes de acordo com a necessidade do organismo. Tá certo? Então atente para isto. Tá? Então, basicamente, né, a ativação dos genes que determinam a funcionabilidade de um determinado órgão. Tá? Então atente para isso. Então, nessa questão número 4 aí, né, a letra correta seria a letra E. Né? Seria a letra E. Ok? Questão número 5, né, da apostila. Tá? Então é a seguinte, né? A gente sabe que a função tem dois tipos de ácido nucleico, né? Eu tenho o DNA, cuja função do DNA, nunca esqueça que o DNA representa o código genético. Esse código genético ele é universal, certo? Serve para todos os seres vivos, de vírus até o ser humano. Então o código genético é um só, chama de código genético universal. Então a função do DNA é uma função primordialmente genética. Tá? Então quando você fala RNA, a função ela está diretamente relacionada com síntese de proteína, com fabricar proteína na célula. Tá? Só que quando você fala RNA, são três tipos de RNA. RNA mensageiro, que contém a mensagem. O RNA transportador, transferidor, que transfere o aminoácido para a molécula do ribossomo, que é o RNA ribossômico, onde ele é traduzido. Certo? Então atente para isso. Então, no caso, né, da questão de ácidos nucleicos, atente para isso. Né? Então, o código genético é o DNA. Só que a gente tem formas, né, da gente estudar a molécula de DNA, porque a gente sabe o seguinte, para fazer teste de paternidade, né, geralmente o DNA que é usado é o DNA paterno,
certo? Ah, mas por que não usa o DNA materno? Porque aí é mais específico para um outro processo, tá? Que é o que a gente chama, por exemplo, uma característica do DNA, tá? É que o código genético de cada indivíduo ele é único, tá? Tanto que você tem o que a gente chama de DNA fingerprint, que quer dizer impressão digital do DNA. Ninguém tem o mesmo DNA. Cada um tem um DNA único. Assim como a impressão digital da gente é uma só, e a íris do olho é uma só. Então, nos ameias, mas tem gêmeos univitelínicos. Eles não são geneticamente idênticos. Tem um errozinho de 0,00000.1, né, que é o irrisório, mas existe esse erro, tá? Então, não existe dois indivíduos geneticamente iguais. Existem dois indivíduos geneticamente idênticos, tá? E quando a gente vai fazer teste de paternidade e de maternidade, você tem que usar DNA diferentes. Geralmente o DNA para fazer teste de paternidade, a gente utiliza o DNA do núcleo da célula. O DNA nuclear. Pode ser tanto da mãe quanto do pai. Tá certo? DNA nuclear. Agora, se você quiser fazer um teste, né? Para saber se a fulano de tal, aquela cidadã, ela é mãe daquele indivíduo, né? Você faz o teste de DNA mitocondrial. Porque uma coisa que a gente só herda da mãe, isso serve para todos os mamíferos, são as mitocôndrias. Ninguém tem mitocôndria paterna. Toda mitocôndria que a gente tem é da mãe. Não existe ninguém que tem mitocôndria do pai. Tá certo? Então, toda vez, por exemplo, se uma pessoa morre numa explosão, onde a temperatura no local ela subiu, né? Foi, por exemplo, a 1000 graus, sobrou fragmento de osso. Como é que vai fazer o teste de DNA se o DNA se desnatura com 60 graus Celsius? Aí o que faz? Pega aquele fragmento de osso, tá? Que é um tecido mais rígido, tá? E a célula óssea, dali, você tira a mitocôndria. E essa mitocôndria que tem na célula óssea daquela pessoa que morreu, ela é de origem materna. Quer dizer, que herdou da mãe. E a mãe herdou de quem? Da avó. Que herdou da tataravó. E assim por diante. Tá? Então ninguém tem DNA mitocondrial. Então essa questão número 5 aí, né? A correta aí é a letra D. Ok? Letra D de dado. Então vamos aí à questão número 7. Né? Essa questão número 7 ela tem a ver com compostos inorgânicos, com água. Né? A gente sabe que a água é um dos componentes bioquímicos mais importantes para a vida. A água é solvente universal, né? Ela é polar, ela forma ponte de hidrogênio, aquelas características que a gente já citou para vocês. Né? Capilaridade, calor específico alto, né? Calor latente alto, né? Então atente para isso. Né? E é considerado como solvente universal. Só que você vai pensar o seguinte, ó, existem 3 fatores que determinam a quantidade de água no corpo do ser vivo. Tá? Primeiro fator é a espécie. Quer dizer que a quantidade de água ela varia de espécie para espécie. Por exemplo, quem tem mais água? Uma melancia ou uma mandioca? Melancia. Então isso varia de espécie para espécie. Tá? Quem tem mais água no corpo? Um peixe ou uma tartaruga? Um peixe. Tá certo? Então atente para isso, que às vezes varia de espécie para espécie. Quem tem mais água? Uma água viva ou uma tartaruga? Água viva. Tá certo? Então isso varia de espécie para espécie. Então o primeiro fator é a espécie. Tá? Segundo fator que determina a quantidade de água no corpo de um indivíduo, de um componente, ou de um ser biológico, tá? Além da espécie, é o metabolismo. Quanto maior a atividade metabólica da célula, maior é a quantidade de água nela. Quer dizer que existe muito mais água numa célula muscular do que numa célula óssea. Então quem tem mais água, célula muscular ou célula óssea? Aí tu pensa, quem tem mais atividade metabólica? Célula muscular. Então a quantidade de água vai ser maior nesta célula do que numa célula óssea que tem uma atividade metabólica menor. Tá? Então isso varia de célula para célula, tá? E de acordo com a atividade metabólica. Quem tem mais atividade metabólica? O neurônio
ou uma célula da epiderme? Neurônio. Então a quantidade de água no neurônio é maior que na célula da pele. Tá certo? Então esse é o segundo fator. E o terceiro fator é a idade, que está diretamente relacionado com o metabolismo. Tá? Por exemplo, quanto mais idade a gente tem, quanto mais velho a gente vai ficando, menos atividade metabólica vai ocorrendo no corpo. E menor a quantidade de água. Então, quanto mais idoso, menos água. Quanto mais jovem, uma quantidade de água maior. Então, a questão da idade está diretamente relacionada com o metabolismo. Como no indivíduo mais velho, a atividade metabólica é menor, a quantidade de água no corpo de um indivíduo idoso é menor do que um indivíduo, né, mais novo ou mais jovem. Tá certo? Então, atenta para isso. Então, a letra correta aí é a letra D de dado, ok? Analisando a questão número 16 da apostila, né? Ela tem a ver com lipídios, tá certo? A gente tem que atentar para o seguinte: existe algum tipo chamado de gorduras, né, que são nocivas ao organismo, tá? Que elas podem levar a alguns problemas metabólicos. Por exemplo, quando você fala gordura trans, né, é o tipo de gordura que é usado principalmente na indústria de alimento, tá? Então, na indústria alimentícia, geralmente utilizam gordura trans, tá? Porque ela dá um sabor melhor, tá certo? Ela dá uma capacidade de adesão de outros nutrientes, né, nesses alimentos, tá? Então, quando a gente fala, Luciano, por que trans? Aí tu vai lá na química orgânica. Tu tem uma posição do carbono que é cis e uma posição que é trans. Por um processo chamado de oxidação ou de hidrogenação. Toda vez que você hidrogeniza um óleo, ele está numa posição cis. Quando você hidrogeniza o óleo, ele vai para uma posição trans. E essa gordura trans, ela é uma gordura que é prejudicial à saúde. Tem um valor, né, tem um parâmetro que o corpo ele é considerado como normal. Você consumir uma quantidade, né? A partir desse parâmetro, ele é considerado como nocivo. E a maioria dos alimentos industrializados que a gente come, de um ingênuo biscoito, tá, até um embutido qualquer, você vai ter uma quantidade muito grande de gordura trans, tá certo? Só que a gordura trans, a nível metabólico, ela estimula a produção de uma lipoproteína, tá? Que na linguagem vulgar se chama de colesterol. E relembrando que a gente já falou para vocês, nós temos dois tipos de lipoproteínas. Luciano, o que é uma lipoproteína? São proteínas que carregam, quer dizer, que transportam gordura a nível sanguíneo, tá? A nível de corrente sanguínea. Então, tu tem um tal do HDL, tá? Que é chamado de colesterol bom, né? O que o HDL faz? Lembrando, ele pega a gordura que está circulando no sangue, leva para o fígado, e o fígado, devido à ação da vesícula biliar, né, converte isso em sais biliares, que é eliminado junto com as fezes. Então, o que o HDL faz? Ele tira a gordura do sangue, da parede dos vasos, e carrega para o fígado. O fígado transforma em sais biliares e elimina junto com as fezes. Eu chamo de colesterol bom. Só que a gordura chamada de trans, tá, ela ajuda a aumentar um outro tipo de lipoproteína, que é a proteína de densidade baixa, ou de baixa densidade, como queiram, que é chamado de LDL. Né? Então, LDL, de baixa densidade, HDL, de alta densidade. E a gordura trans, ela estimula a produção do LDL, que é um tipo de lipoproteínas que sofre um processo de oxidação, que é o que faz mal, é a oxidação da lipoproteína. Apesar que tem vários tipos de LDL, nem todos são prejudiciais. Se eu não me engano, são 2 ou 3 tipos que são prejudiciais à saúde. Tá? Então, se você come gordura trans, tá, você vai produzir uma quantidade maior de LDL, que é chamado de colesterol ruim.
Por que ele é colesterol ruim? Porque ele faz o percurso ao contrário. Ele por exemplo, ele pega a gordura que é produzida no fígado e carreia para os vasos ou para a corrente sanguínea. Então ele tira a gordura do fígado, manda para o sangue. Essas gorduras podem se fixar na parede dos vasos, das artérias, tá? Formando uma placa de gordura, que quando sofre a ação da calcificação do cálcio que está correndo, está circulando na corrente sanguínea, que calcifica a placa de gordura, faz o que a gente chama de placa de ateroma. Ela leva uma doença chamada de aterosclerose. Tá certo? Então, o que o LDL faz? Ele tira a gordura do fígado e manda para o sangue. Aí aumenta a quantidade de gordura no teu sangue e pode levar à formação dessas placas chamadas de placa de ateroma. Que pode ocorrer um entupimento, né, dessas artérias ou desses vasos, e esse entupimento pode levar a uma isquemia ou pode levar, né, a um rompimento do vaso, tá? Que é chamado de derrame hemorrágico, né? Tem um acidente vascular hemorrágico, que a gente chama, né, de derrame, e tem um acidente vascular isquêmico, onde ocorre entupimento lá da parede dos vasos. Então, quem faz isso é o LDL. Então, se você ingere muita gordura trans, né, se você ingere uma quantidade muito grande de triglicerídeos, né, ele geralmente tende a aumentar esse colesterol, que é chamado de colesterol ruim. Tá certo? Então, atentem para isto. Então, a letra correta aí é a letra C de casa. Tá bom?